Apocalipse 9, o capítulo mais assustador da Bíblia. Se você acha que já viu de tudo, este capítulo vai te surpreender. Gafanhotos demoníacos, anjos aprisionados, um exército de 200 milhões de cavaleiros. Parece saído de um filme de terror, mas é 100% real e bíblico. Olha, se você acha que já viu de tudo, esse capítulo vai te surpreender. Antes da gente continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente descomplica a Bíblia com profundidade e sem enrolação. Nosso objetivo é descomplicar a Bíblia, ensinando a palavra de Deus de forma clara, profunda e prática, para que a sua fé seja fortalecida e a sua vida transformada. E para saber mais sobre mim, clica aqui no link da bio. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele estava exilado na ilha de Patmos. A vida dele não era fácil. Apocalipse significa revelação, unção, comunhão. O livro de Apocalipse foi escrito para dar esperança às 7 comunidades cristãs que viviam sob perseguição. Naquela época, o cristianismo era visto como uma seita, um grupo perigoso que ameaçava a ordem social romana. A cada comunidade, Jesus Cristo tinha um recado. Ele falava sobre os problemas, encorajava os fiéis e anunciava a vitória final do bem sobre o mal. No capítulo 9, a coisa fica pesada mesmo. Aqui João descreve o toque da 5ª e da 6ª trombeta. O toque das trombetas era prenúncio do juízo divino, mas não era o juízo final. Era um juízo parcial que acontecia ao longo do tempo. Imagine um show de rock com várias músicas. Cada música, um tocante, era prenúncio de algo maior, a música final, o bis. Numa noite, João teve uma visão. Ele viu uma estrela caída do céu. Sim, a estrela caiu no sol. O sol é o poder de Deus. A luz do sol ilumina o mundo. Ela simboliza o conhecimento de Deus. Ela simboliza a luz de Deus. Se o sol se esconde, o mundo treme. Nessa visão, uma estrela cai e recebe a chave do poço do abismo. O apóstolo imaginou um lugar sombrio, profundo, tenebroso, cheio de males. Era um poço sem fundo, sem luz, e a estrela receberia a chave para abrir o poço. Era como se dissesse: a partir de agora você tem o poder de libertar o mal, de libertar o diabo, de libertar demônios. Aquele ser que era o anjo recebeu a chave para abrir o poço e pôde libertar o mal. Então, quando a estrela abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça escura, como a fumaça de uma fornalha. E a estrela foi logo de abismo. Abismo. Abismo significa sem fundo, sem luz, sem ar. Ninguém sabe o que está no abismo, mas podemos imaginar que é um lugar tenebroso, um lugar de sofrimento, de tormento, um lugar horrível. E daquela fumaça escura surgiram gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos eram insetos, e insetos são seres que se reproduzem muito rápido, um dia e se multiplicam em números incalculáveis. Os gafanhotos que João viu eram diferentes. Eles tinham rostos humanos, cabelos como de mulher, olhos como brasas de fogo, e de seus cabelos saíam voços. As suas patas eram de leão. No meio dos seus pés, tenonhos de ferro como dardos. E da sua boca saía fogo que lançavam sobre a terça parte de rios, de fontes, de nascentes, de água e de árvores. Nascia nele sobre a terra veneno. João tentou entender o que estava acontecendo e um anjo lhe explicou. Os gafanhotos que surgiam do abismo podiam voar, mas não podiam andar. Viam-se forçados a andar pela terra. Uns eram como cavalos alados, viam-se forçados a andar a pé. Deixem de lado a ideia de gafanhoto. Era uma criatura, um ser híbrido. Tenontos de ferro, como dardos, de seus rostos emanava um som. Era um zumbido, era um barulho ensurdecedor. Tinham a aparência de um ser híbrido, pareciam monstros. Apresentavam características de insetos, de seres humanos, de leões e de dragões. Para que João tivesse essa visão, era algo terrível. João escreveu que esses seres tinham um período de ação. Atacaram a humanidade por 5 meses, 120 dias,
4 meses, um período curto de tempo. Eles não mataram as pessoas, mas torturaram. Feriam e atormentavam, mas não matavam. E o pior, eles só atacavam as pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Era como se dissessem, o selo de Deus garante a proteção divina. Sem o selo de Deus, as pessoas estavam expostas aos ataques do maligno. Os que tinham o selo de Deus, que eram os cristãos, os que o seguiam, ficariam protegidos. O capítulo termina com a 6ª trombeta, e cada cavaleiro montada sobre uma criatura com cabeça de leão. As cabeças de leão tinham asas de um dropout. Rostos humanos pareciam homens bêbados. Usavam coroas de ouro. 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates foram libertados. Receberam a ordem de libertar o exército para exterminar 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade. Imagine um país com 200 milhões de habitantes. 1/3, 60 milhões de habitantes. 30 milhões de pessoas seriam dizimadas. 30 milhões de pessoas seriam mortas. 30 milhões de pessoas seriam mortas. As vítimas não morriam de doenças, de fome, de terremoto. Elas morriam por causa do exército que era liderado pelos 4 anjos. Os 4 anjos levavam um exército de 200 milhões de cavaleiros. Lançavam fogo e fumaça e enxofre pelas aberturas das suas cabeças, e da boca lançavam chamas. As criaturas montadas pelos cavaleiros se assemelhavam a escorpiões. Tinham um par de asas, corpos de leão. Na cauda, ferrões. As caudas pareciam de escorpião, e da cauda, ferrões. As criaturas se assemelhavam a escorpiões. As criaturas montadas pelos cavaleiros se assemelhavam a escorpiões. Tinha um par de asas, corpos de leão, na cauda ferrões. As caudas pareciam de escorpião, e da cauda ferrões. João se assustou. Perguntou para o anjo, mas o anjo respondeu que não precisava se preocupar. A besta não podia feri-lo. Os cavaleiros não poderiam atingi-lo. João ficaria salvo, mas a visão o assombrava. O anjo o tranquilizou, o anjo o confortou, e o anjo o instruiu. E o anjo disse, mencionei o número, 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros. Tem gente que pensa que o número se refere a um contingente militar romano. Na época de João, Roma tinha um exército de 200 mil soldados. A visão de João, então, seria uma forma de prever a conquista romana. Outros pensam que o número 200 milhões é simbólico. Seria o número máximo de cavaleiros que o Império Romano poderia ter. Mas há quem diga que o número não é simbólico, que se trata de uma profecia literal, de algo que ainda vai acontecer, que a profecia não se cumpriu totalmente. João descreveu um exército de 200 milhões de cavaleiros, e nenhum imperador romano reuniu um exército desse tamanho. Os historiadores contam que Calígula chegou perto de ter um exército desse tamanho, mas desistiu. Calígula era imperador romano no ano 37 d.C., 164 milhões de soldados. De qualquer forma, a visão de João era impactante. Cavaleiros sobre criaturas com cabeças de leão que jogavam fogo, fumaça e enxofre e que usavam coroas de ouro. 1/3 da humanidade foi dizimado. Os sobreviventes continuaram adorando ídolos, cometendo assassinatos, imoralidades, roubos. Os sobreviventes não se arrependeram. A humanidade não se arrependeu. Apocalipse 9 é o capítulo mais assustador da Bíblia. Ele nos mostra que a humanidade pode estar tão cega, tão endurecida, que nem os piores juízos seriam capazes de fazê-la voltar atrás. O que dá medo em Apocalipse 9 não são só os gafanhotos ou os cavaleiros demoníacos, é a mensagem por trás de tudo. Será que Apocalipse 9 é só uma metáfora?
Será que estamos perto de ver algo parecido acontecer? A humanidade está tão cega, tão endurecida, que não se importa mais com nada. A Bíblia diz que sim. O que dá medo em Apocalipse 9 não são só os gafanhotos ou os cavaleiros demoníacos. É a mensagem por trás disso tudo. A humanidade pode estar tão cega, tão endurecida, que nem os piores julgamentos seriam capazes de fazê-la voltar atrás. E aí a pergunta que fica é: como está o nosso coração hoje? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que também gosta de estudar profecias e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. E me conta aí nos comentários, o que você acha que esses gafanhotos representam? Será que estamos perto de ver algo parecido acontecer?